Começar a nossa disciplina é Gestão de Serviços Radiológicos, como foi falado antes de ontem, que foi o primeiro teste aqui. A gente ia juntar as duas turmas, a 16 e a 17, por conta que é uma matéria que dava para incluir e que as duas turmas ainda não tiveram. A gente falou também que ninguém vai ficar prejudicado, pelo contrário, a gente está adiantando, mas as pessoas que não forem fazer agora, elas vão fazer sim no final do curso, tá? A gente vai falar um pouco sobre como que é a gestão de uma empresa. Vocês podem até dizer assim, mas isso não é meio ligado à radiologia, porque a gente vai primeiro entender como que é feita uma gestão dentro de uma empresa, para depois começar a entender como que é a radiologia dentro do hospital, tá? Gestão, no dicionário, se a gente for pegar lá, tem dizendo que é ato ou efeito de gerir, administração ou gerência. A gestão administrativa, ela visa encontrar uma forma racional de projetar uma organização do seu negócio como um todo. Normalmente, a gestão administrativa tem como objetivo estabelecer uma estrutura administrativa organizada, com divisão de trabalho e delegações de poderes entre seus funcionários, determinando de forma clara as suas responsabilidades. Na gestão, todas as funções devem ser gerenciadas a fim de armazenar e repassar informações internas, utilizando o sistema de informação e supervisão para suas demandas. O mercado ele é competitivo, de forma que ele exige determinadas ações, as demandas das empresas de determinado segmento, significando que dizer que não é suficiente que a empresa tenha um resultado apenas satisfatório, precisando que seja um trabalho metódico e com excelência. A gente vai começar aqui no slide. Os objetivos da administração. A administração atual preocupa-se com a busca de dois objetivos principais: a eficiência e a eficácia das empresas. Eficiência a gente entende que é um conjunto de regras, métodos e processos a fim de que os recursos disponíveis sejam utilizados, e a eficácia refere-se aos resultados serem alcançados pela empresa. Então a gente pode dizer que a eficiência está preocupada com os meios e a eficácia está preocupada com os fins. A gente vai ver agora os princípios gerais da administração. A administração ela não é uma ciência exata, ela pode ser vista como um conjunto de técnicas flexíveis e dinâmicas aplicadas à direção das empresas, na garantia da sua subsistência e crescimento, baseada na responsabilidade e na ética e no cumprimento dos seus princípios gerais da administração. Os mais importantes princípios gerais da administração são, a gente vai começar a ver um por um. A divisão do trabalho. Em uma empresa, os trabalhos podem ser divididos visando a maior eficiência na produção. A divisão dos trabalhos leva à especialização, o que garante o aumento da produtividade. Por outro lado, a especialização limita os recursos humanos. Em alguns setores, encontramos profissionais tão ultra especializados que chegam a ser únicos na localidade. É muito importante que a empresa tenha... Tem alguém pedindo para entrar. Ei, Carol, tu vai mandar esses slides no grupo? Vou mandar a aula, eu falando e a aula aparecendo. Tá bem. Alguém pediu, mas já desistiu. Falando da divisão do trabalho. É muito importante que a empresa tenha funcionários especializados em todas as suas áreas, para que estes tenham diversas habilidades. Funcionários com diferentes níveis de especialização determinam melhores produtos e serviços. O desenvolvimento dos profissionais e a especialidade garante uma maior eficiência do trabalho, aumentando a produtividade da empresa em razão da precisão e da velocidade empregada. Vamos lá. O princípio de autoridade. É a condição do administrador de dar as ordens e exigir a obediência de seus subordinados. A autoridade, no entanto, não pode ser empregada como exagero, deve ser exercida de forma natural,
com responsabilidade, visando unicamente atingir da melhor forma os objetivos da empresa. Quando a gente fala de autoridade, a gente também começa a entender que para que a organização seja excelente, é preciso ter uma gerência com autoridade para dar as ordens dos funcionários, sendo que a gerência precisa trabalhar com responsabilidade na sua atuação. Somente assim os funcionários conseguirão acatar as ordens dadas. A responsabilidade poderá ser mensurada partindo do desempenho do funcionário e, em outras palavras, a autoridade e a responsabilidade andam de mão dadas. A hierarquia. A hierarquia está relacionada com a organização de escalar a autoridade dentro de uma empresa. Está dividida em níveis hierárquicos, proporcionais ao volume de responsabilidade dos indivíduos de uma organização. Quando a gente fala em hierarquia, a gente entende que ela tem a função ser uma linha reta e direta, quando se fala em autoridade, estabelecendo níveis, funções, criando uma estrutura de gerenciamento, de forma que todo funcionário pode contatar o gerente ou um superior em casos urgentes, sem contestar a sua hierarquia. Princípio da unidade de comando. O princípio da unidade de comando diz respeito à subordinação a um único comando superior. Cada subordinado tem uma chefia imediata e somente ele presta informações e esclarecimentos. Vamos lá. O princípio de gestão ou unidade de comando significa que um colaborador individual deve receber ordens de um gerente e que o empregado é responsável perante esse gerente. As tarefas, as responsabilidades são direcionadas ao empregado por meio de um gerente, de um chefe direto, o que não deixa espaço para possíveis confusões ou mal-entendidos. O princípio da amplitude administrativa. A amplitude administrativa está relacionada com a área de supervisão e de controle que fica sob a responsabilidade do chefe. Pela amplitude administrativa, poderão ser definidos também recursos humanos e de materiais que ficarão sob responsabilidade do administrador. A amplitude administrativa pode ser restrita, no caso em que há outra especialização das atividades, ou ampla, mais frequentemente contrata nas atividades de serviços gerais e de mão de obra não qualificada. O princípio de definição. A empresa deve ter de forma documentada as atribuições e responsabilidades para cada indivíduo nas suas respectivas funções. Este princípio visa evitar as improvisações e os desmandos e confere maior eficiência na organização. Ou seja, quando a gente fala assim, nem toda empresa faz isso. Normalmente tu é contratado para uma função e tu faz 10 lá dentro. Mas quando a gente fala sobre princípio de definição, a gente está dizendo que é preciso ser documentado, tanto que na tua carteira de trabalho tem lá, a vaga dele é de gerente, a vaga dele é de vendedor. E tu tem responsabilidade naquela tua vaga. Tu não pode, se tu é vendedor e tu nunca viu nada relacionado a uma gestão, tu não pode assumir um cargo de gerência. Então é isso que o princípio de definição quer dizer. Carol, Oi. Só um instante, desculpa interromper. No caso, eu acho que como a maioria também do pessoal que já ouviu, acontece muito de você estar como tu falou, na sua carteira tá um cargo, mas você exercer um cargo ou mais abaixo ou mais acima. Isso é certo ou é errado? Matheus, assim, depende da forma da tua contratação. Se for CLT, normalmente é errado, né? Tu tem que ser contratado para aquilo que tu vai fazer. Mas existe aquilo de eu sou um funcionário pau para toda a obra. Eu entrei e eu vesti a camisa da empresa, então o que precisarem de mim eu vou fazer, entendeu? Então depende muito da forma de contratação, do regime de contratação. Acontece muito também, Matheus, de acordo com o que tu combina com o teu padrão, entendeu? Às vezes ele te promove, mas não altera a tua demora carteira. Exatamente, devido a alguma burocracia, ou então no momento ele não pode aumentar, aí é de acordo, acontece sim. Tá ok. Beleza. Pode continuar? Pode. Vamos lá. Funções do administrador. Antes de falar disso aqui, deixa eu só concluir lá. A gente entende então que a gestão administrativa é um processo que envolve a administração de empresa
como um todo, com gestores que atuam por meio dos recursos necessários e disponíveis para a administração. E o maior objetivo é aumentar a produtividade e a lucratividade da empresa, ou seja, que a empresa continue crescendo com as necessidades e metas. A gente vai falar um pouco sobre as funções do administrador. O administrador, as funções deles, as básicas, visam, por meio de medidas eficientes e economicamente viáveis, alcançar objetivos da empresa através da ação administrativa. As principais ações administrativas podem ser divididas em: o planejamento. Refere-se ao estabelecimento do plano de ação para a obtenção de metas e os objetivos da empresa. A direção diz respeito à forma como o plano será colocado em prática, como ele vai ser executado, com ênfase nos processos de supervisão das atividades mecanizadas e de liderança sobre os recursos humanos. A organização está relacionada com a eficiência no desenvolvimento dos trabalhos e consiste na definição dos métodos e critérios a serem seguidos por todas as camadas hierárquicas da sua empresa. E o controle, ele avalia o desempenho do plano de ação através de mecanismos de avaliação e análise de resultados, apura os desempenhos da empresa e permite aplicações de ações corretivas que se mostrem necessárias. Ou seja, a gente tem aqui uma tabelinha, o planejamento e a traça do plano de ação, direção define como colocar o plano de ação em prática, a organização desenvolve a eficiência do desenvolvimento dos trabalhos e o controle avalia o desempenho do plano de ação. A hierarquização da empresa moderna. As empresas modernas, elas criam caminhos próprios, visando maior eficiência das suas ações através de mecanismo de hierarquização, com níveis de responsabilidade diferentes, constituindo-se no que se conhece por pirâmide de hierarquização empresarial. No topo encontra-se o presidente e os diversos diretores da instituição, seguidos pelo nível operacional, representado pelos gerentes e supervisores, e no nível de execução pelos operários e funcionários envolvidos na produção. A hierarquização também gerou necessidade da empresa estar dividida em pequenas células ou departamentos, permitindo a maior eficiência de seus resultados. Um exemplo, eu vou dar um exemplo de vivência de vocês, o CTEAC. O CTEAC, ele tem uma pirâmide de hierarquização. A gente começa lá em cima, né? Sou a Alessandra, que é o presidente, vem a diretora, que é a doutora Jarine, depois vem o diretor de ensino, que é o Matheus, depois vem os coordenadores pedagógicos, que é o Gil e a Veni, depois vem os coordenadores de curso, que é eu e a Elisama, e assim vai descendo secretaria, vai descendo recepção, até chegar nas meninas da limpeza, né? E aí faz aquela... Cada uma tem um chefe direto. O meu chefe direto não é o mesmo chefe direto das meninas da limpeza, por exemplo. Não é o mesmo chefe direto dos meninos da recepção. Cada um tem um chefe direto. Então, cada um é quando a gente estava falando lá mais atrás sobre autoridade e gerente, né? Então, cada um tem que dar, como que diz a palavra, eu tenho que... satisfação. Tipo, eu não posso chegar direto lá no presidente da empresa para falar algo que eu posso passar primeiro para o meu chefe direto, entendeu? Então, a gente tem que seguir a hierarquização dentro da empresa. Pode falar. Só falando que essa questão desse mapa aí que tu falou, chama-se organograma, não é isso? Sim. Que tu falou a questão de setores por setores, né? Cargos por cargos. Sim. Pode continuar. Beleza. A eficiência na administração. Para atingir os objetivos gerais de uma empresa, o administrador deve utilizar recursos que possam assegurar de forma eficiente e satisfatória o alcance dos resultados das metas empresariais. Entre esses recursos cabe destaque às tarefas de liderança, coordenação, comunicação e motivação, que é o que a gente mais precisa dentro de uma empresa, motivação. A liderança é a capacidade de influenciar o comportamento das pessoas. Distingue-se 3 formas de liderança: a autocrática, que centraliza no poder do líder, que exerce controle rígido sobre os seus subordinados;
a liberal, que permite os subordinados a tomada de decisões, e a liderança democrática, no qual o líder discute com seus subordinados a melhor forma para se seguir. Com ênfase no trabalho de equipe. Não há como classificar as diferentes formas de liderança como de maior ou menor qualidade. Isso depende também muito da empresa, do regime da empresa e do que foi negociado com o seu chefe. Em uma atividade que busca criação pessoal, artística, inovadora, não cabe a forma de liderança autocrática. Por quê? Porque no lugar onde tu trabalha, por exemplo, o marketing, tu trabalha numa agência de publicidade, tu não tem como tomar uma decisão sozinho. Tu vai fazer uma arte e tu vai sentar com teus colegas para ver o que ficou melhor. Mesmo que você seja o chefe, você não pode tomar uma decisão sozinho. Através de forma de liderança, costuma-se obter melhores resultados. Os objetivos da empresa ditam uma forma de liderança mais apropriada. Coordenação. A coordenação está relacionada com a harmonização das atividades da empresa, tendo em vista o alcance de um objetivo comum. A coordenação deve estar presente em todas as etapas do processo administrativo, no planejamento, na organização, na direção e no controle. Lembra que essas são as funções básicas do administrador? Através da ação coordenada das ações, o funcionamento da empresa tende a ser mais eficiente e assim os seus objetivos e resultados esperados são mais facilmente alcançados. Se algum setor não funciona adequadamente, compromete toda a estrutura funcional e deve receber atenção especial para a correção das suas deficiências. Deixa eu só ver, o Gil tá querendo entrar aqui. Só um pouquinho, gente. Hein, Carol? Oi, só falar. Falando aí que o Rai tentou entrar aí, não conseguiu não, ó. Ele não teve nenhuma chamada não dele aí no teu... Pra pedir pra tu aceitar ele. Tá aparecendo agora. É porque quando eu ligo o slide, desaparece pra mim aqui. Vocês estão conseguindo ver o slide? Tá. Ele tá... Sim. Beleza. É porque ele colocou no grupo, por isso que eu tô te falando. Pede pra ele pedir Sim, agora. tá. Pede pra ele pedir agora. Márcio. Deixa eu ver aqui. É por isso que é importante todo mundo entrar junto. Porque aí não perde a metade da aula. Vamos lá, vamos continuar. Vamos lá. A coordenação, ela está relacionada com a harmonização das atividades da empresa, tendo em vista o alcance de um objetivo comum. Ela deve estar presente em todas as etapas do processo administrativo, que a gente falou: planejamento, organização, direção e no controle. E se algum setor não funciona adequadamente, compromete toda a estrutura funcional e deve receber atenção especial para a correção das suas deficiências. A comunicação. Em qualquer segmento da sociedade, a comunicação é um fator de maior importância, é primordial. Numa empresa não vai ser diferente. As ordens ditas pelos superiores precisam ser perfeitamente... Só um minuto, gente. Precisam ser perfeitamente seguidas pelos seus subordinados. Se um subordinado não atender a tarefa que é solicitada, não terá como cumpri-la, e isso significa muitas vezes a interrupção de todo um processo, com consequências que podem levar a empresa a sério prejuízo. Aquele ditado da maçã podre, né? Quando tem uma maçã podre na cesta, ela acaba contaminando todo mundo. O nível de escolaridade dos funcionários de uma empresa, e especialmente os que são ligados às áreas operacionais e de produção, precisa ser adequado para o sucesso da comunicação, e especialmente nos dias atuais, em que a tecnologia de comunicação envolvendo recursos audiovisuais ultra sofisticados, internet e intranet, comunicadores sem fio, monitoramento remoto e etc.
atinge uma parcela cada vez mais ampla na sociedade. Ou seja, a gente está numa época em que a tecnologia é praticamente 100% essencial. Então, as pessoas que não têm, vamos supor, uma pessoa que ela não sabe mexer no computador, que ela não sabe fazer uma tabela no Word, enfim, isso conta muito pro teu currículo. E cada vez que a tecnologia vai avançando, o teu conhecimento tem que ir avançando também. A motivação, que é a parte que eu mais gosto. Ela pode se entender motivar como o ato de despertar nas pessoas interesse e entusiasmo pela realização do seu trabalho, e é vista toda empresa como um grande desafio, uma vez que, passado o período de aprendizado, é normal que o trabalhador passe a desenvolver suas tarefas de uma forma sistemática e desinteressada. Já ficou provado que a motivação leva ao aumento da produtividade, a melhoria na prestação de serviço e a obtenção mais precoce dos objetivos e metas da empresa. Por exemplo, eu trabalhei em um lugar, não vou citar nomes, né, para não ser falta de ética, em que lá tudo era muito caro. Tudo era muito caro. Tipo, loja de gente rica. Então, era muito difícil entrar alguém para comprar. Porque rico é rico porque ele não compra toda hora. Aí, o que acontece? Eu vendi uma mesa, vendi uma mesa de 7 mil reais à vista. E aí, quando eu vendi, era só a mesa, o cliente não quis as cadeiras. O meu chefe, ao invés de chegar pra mim e dizer assim, ó, caramba, Carol, é isso aí, na próxima a gente vai vender as cadeiras, mas eu já gostei. Eu tava com 2 dias de loja. Ele chegou pra mim e falou assim, por que tu não vendeu as cadeiras junto? Então, tipo, tu tava super animada porque tu tinha conseguido vender algo super caro, em espécie pra alguém, e ao invés de tu receber um elogio, tu recebeu uma cobrança. Então, eu costumo dizer que o patrão faz o funcionário. Se o teu patrão, ele te motiva, o que é que tu vai querer? Tu vai querer mostrar serviço pra ele. Porque tu sabe que ele tá acreditando em ti. Então, tu tem que passar confiança pra ele, pra que ele não decepcione contigo. Então, a motivação pra mim é a parte mais primordial de uma empresa. Continuando. Como, então, motivar um funcionário? Quais os mecanismos poderão ser adotados visando esse objetivo? A motivação, em primeiro lugar, depende das relações entre o empregado e o empregador. É preciso que haja respeito mútuo, isso é primordial, independente de qualquer coisa, entre as partes e condições mínimas para o exercício dessas relações. Dessa forma, há de se considerar que empregados que se sentem mal remunerados dificilmente encontrarão motivação para o desempenho das suas atividades. Agora a gente vai começar a falar sobre a administração no serviço de radiologia. Quando a gente fala de gestão nos serviços de saúde, a gente entende que deve ser implantada nos estabelecimentos clínicos a gestão para facilitar os processos existenciais, tipo redução de custos e até mesmo na melhoria de práticas de humanização do atendimento. Eu não tive oportunidade ainda de dar uma aula presencial para a turma 17, mas eu dei para 16 e eu acho que foi uma das primeiras coisas que eu falei no início, que com o passar do tempo, o profissional da saúde, ele acaba ficando frio. Por estar ali todos os dias e estar vendo as mesmas situações todos os dias. E eu acredito que todo mundo aqui já tenha passado por isso, de ir no hospital e ser maltratado, enfim. Principalmente nas áreas em que vocês vão ver, por exemplo, tumores, como a ressonância magnética. É normal para quem está ali, eles fazem a ressonância e eles olham e dizem, tem um tumor aqui. E foi a parte da radiologia que mais me tocou. Tipo, mais me deixou humana, de querer tratar as pessoas bem, de estar no hospital, atender alguém, porque a pessoa, ninguém vai para o hospital porque quer ir para um hospital. Todo mundo só vai para o hospital quando ele realmente necessita ir para um hospital.
Então, dar um bom dia, boa noite, boa tarde, tratar a pessoa bem, é o que eu mais peço de vocês, mais peço de vocês, que vocês tenham compaixão pelas pessoas. E os pacientes, eles lembram de ti, eles falam bem de ti. Então, eu não quero que a radiologia leve vocês a virarem profissionais frios. Claro que a gente não pode se envolver, né, de forma efetiva com o paciente, mas a gente pode sim ter um outro olhar, tratar o paciente bem, enfim. É isso que a gente fala sobre a prática da humanização no atendimento. Por quê? O hospital, como toda empresa, ele tem diversas atividades administrativas, se cumprir na sua rotina de trabalho. Entre todas as responsabilidades, a gestão de serviço de saúde é uma delas, que merece uma atenção especial, visto a importância que exerce no atendimento hospitalar. Por exemplo, muitos pacientes contam exclusivamente com esse serviço para obter atendimento, para realizar exames, para conseguir um tratamento adequado, para recuperar boas condições de saúde. Por isso que o vínculo com essas instituições é constante à medida de gestão, para ser eficaz, porque precisam ser aplicadas. Uma instituição de saúde tem como missão oferecer o tratamento mais adequado e humanizado de acordo com as condições clínicas, psicoemocionais e socioeconômicas do paciente internado ou em regime ambulatorial. Aliado a isso, é fundamental que os hospitais mantenham um estoque de insumos farmacêuticos, que atendam ao perfil nosológico do hospital, a ter uma reserva de produtos para eventuais emergências, por exemplo, relacionadas à falta de abastecimento. O gestor deve racionalizar os custos, investir em capacitação para seus funcionários e na melhoria do clima organizacional, mesmo diante de uma situação clínica complexa. Quando a gente fala de administração de serviços de radiologia, a gente começa a entender que radiologia, ou mais propriamente dito, o Centro Diagnóstico por Imagem, que é o CDI, constitui o serviço de prestação na área hospitalar, que mais tem despertado preocupação por parte dos seus dirigentes. Por quê? Porque os custos dos empregados na implantação e manutenção desse setor somam quantias muito elevadas para qualquer hospital, independente da sua especialidade e natureza. Segundo, porque os investimentos nessa área são absolutamente necessários quando se busca atendimento de qualidade da clientela externa e interna. Como forma de compensação desses altos investimentos, as unidades se vêem na obrigação de oferecer serviços produzidos nessa área por público externo, ou seja, normalmente as clínicas particulares, elas podem pagar para fazer um raio-x, pode pagar para fazer uma ressonância, porque elas não têm condições de manter eles lá dentro somente para o hospital, porque os custos são muito caros, então eles acabam abrindo externamente. Vamos lá, essa obrigação de oferecer serviços. Segunda forma de prestação de serviço, remete os administradores a complicadas práticas de preços de mercado, influenciadas fortemente pelas empresas de medicina, de grupos representados por convênios médicos e de seguros de saúde, que adotam prática de valores de serviços extremamente baixas, priorizando seus lucros em detrimento do ganho das classes de profissionais que atuam nesses setores. Porque hoje a gente vê que a radiologia ela é essencial na medicina. Talvez a nossa classe ainda seja muito desvalorizada, mas não existe um hospital sem um raio-x. Tu não consegue fazer uma cirurgia se tu não estiver vendo o que tu tá fazendo por dentro do ser humano. Tem médicos, eu já comentei isso na turma 16, tem médicos que eles às vezes nem sabem ler o raio-x, porque na medicina a radiologia são só 80 horas, se eu não me engano. E a gente, no nosso curso, o curso de vocês são 1.650 horas. Então o médico nem sempre sabe de tudo. Tem médico
Eu tô falando por experiência, porque eu já vi médico perguntar para radiologista o que foi que deu no exame. Ou seja, ninguém faz nada sem a radiologia. Hoje, a medicina, os hospitais, a saúde, eles precisam. A gente tá vendo agora pelo coronavírus. Tem teste que tá dando negativo. Aí tu faz o quê? Tu faz uma tomografia, porque tu vai ver o teu pulmão. E lá vai dar que tu tá com coronavírus. Eu conheço 3 pessoas que foram assim, que o teste deu negativo, mas que a tomografia deu lá assim, que a pessoa tava com o pulmão comprometido. Então, é por isso que é por isso que é tão caro implantar radiologia dentro dos hospitais, mas é muito necessário. Os equipamentos radiológicos, eles custam cerca de R$1 milhão. Então, é muito dinheiro para o hospital. Por isso que eles abrem, normalmente, externamente, para que entrem lucros, né? Que eles possam fazer exames por fora e não só do hospital. Por isso que existem planos de saúde, para que tu possa fazer de forma mais barata, porque tu já paga algo mensal por mês, né? Então, é isso que a gente entende. Só que o administrador no serviço de radiologia, ele tem N coisas. Às vezes a gente acha que a pessoa tá ali e ela tá só tirando um raio-x. Então, ele tem que viabilizar os menores custos. Tudo é caro, filme é caro. Por exemplo, na ressonância e na tomografia, que se usa os meios de contraste. Os meios de contraste são caros. Então, é uma prática muito cara, mas essencial. Administrar o CDI, que é o Centro Diagnóstico de Imagem, muitas vezes pode significar... Vocês estão me vendo? Alguém pode só falar que eu não estou vendo vocês. Não, tô te vendo, somente eu tô vendo. Eu estou. Só slide. Beleza. Administrar o CDI muitas vezes pode significar utilizar de todas as recomendações aplicadas à prática de boa administração e ouvir do superior que o departamento não conseguiu sair do vermelho. Esse é um paradigma que parece ter revés, mas que está perfeitamente previsto no contexto geral da administração de um hospital. No entanto, uma outra forma de encarar essa realidade o departamento diagnóstico por imagem pode sim trazer retorno para a instituição hospitalar, desde que os investimentos sejam planejados, adotados com critério e a seu tempo, sem que se perca o elo de eficiência e de modernidade. As ações exigem do administrador planejamento, conhecimento, visão de futuro e coragem para desenvolver o maior segmento possível de profissionais ligados à área, especialmente os médicos, os radiologistas, médicos radiologistas, os tecnólogos e os técnicos em radiologia. A administração do CDI, ela envolve 6 grandes atividades: a organização e planejamento, o controle do fluxo e da rotina de realização de exames, a implantação, manutenção de equipamentos geradores de imagem nos diferentes métodos, a informatização do setor de diagnósticos e a implantação das redes de comunicação e arquivos de imagem, controle de materiais e insumos utilizados nas realizações dos exames e a administração dos recursos humanos. Aqui a gente vai ver como que funciona o fluxo do controle e da rotina de realização dos exames. Os exames radiológicos, eles têm início com a solicitação médica, né, feito pelo profissional legalizado, tudo bonitinho. Através desse pedido, vai ser preenchido de forma clara e legível, mencionando qual exame ser solicitado de forma detalhada, acompanhado do pequeno resumo clínico do paciente. Paciente fulano de tal sofre, por exemplo, problemas renais. Então, a gente precisa ter na ficha do paciente o porquê que o médico está pedindo aquele exame. Os objetivos dos exames e as hipóteses diagnosticadas. O exame deve ser devidamente assinado por quem solicita e inclui o registro do profissional nos órgãos competentes. O setor de recepção do CDI, né, recebe o pedido e, dependendo da natureza do exame, efetua seu registro e encaminha o paciente à sala de exames correspondente.
Alguns exames precisam ser pré-agendados, pois demandam o preparo do paciente ou necessitam de maior tempo para sua realização e deve obedecer à ordem do serviço. Entre os exames que necessitam de pré-agendamento, a gente pode solicitar. Antes de eu falar quais são os exames, aqui a gente vê que às vezes a pessoa fala assim: fulano, tu trabalha lá, opa, eu queria tanto tirar um raio-x para ver como é que tá meu pulmão. Então, a gente que é da área, a gente entende que a gente usa uma radiação ionizante, algo que constantemente faz mal à saúde, a nossa e a saúde do paciente, e que todo e qualquer exame ele tem que ser necessitado por um médico para algum fim. Por exemplo, eu nunca fiz um raio-x, mas eu já fiz uma tomografia da cabeça, era para ver se eu era doida, meu pai me botou lá. Mas mesmo assim, então tem gente que acha que tem gente que vai na UPA e diz assim: esse médico não presta não, porque ele não me passou um raio-x. Então as pessoas, elas não têm a noção do que é uma radiação, do que ela pode causar dentro de ti. Então vocês têm que ter muito isso, principalmente quando vocês forem da área. Mas eu queria tanto um raio-x. Por exemplo, semana passada, não lembro se foi semana passada ou retrasada, o Matheus me falou que estava com um problema na mão e que ele estava sentindo muita dor e que ele queria muito ir. Aí eu falei: pode ir lá com o Marcelo direto, mas aí tu tem que ir no ortopedista, não foi, Matheus, que eu falei? Foi, Carol, foi isso mesmo. Porque, por mais que a gente tire o teu raio-x, o médico precisa laudar. Infelizmente, a gente não pode laudar. Mesmo a gente sabendo o que é que tem ali. Mas a gente não pode laudar. Somente o médico pode laudar e te passar um medicamento. Então, é isso que os pacientes precisam entender. E a gente falando sobre os exames que tem que ser pré-agendados. Exames radiológicos com contraste. Trato intestinal, enema opaco, ultratrocitografia. Esses nomes são muito difíceis. Angiografia. A angiografia, por exemplo, é um dos exames que a gente mais faz na tomografia. A angiografia, ela serve para que tu veja os vasos, seus vasos sanguíneos. E para fazer esse exame, normalmente demora cerca de 30 minutos. Esse exame, ele é necessário o uso de contraste. Por quê? Porque eu preciso ver os vasos sanguíneos e eu preciso que eles brilhem para que eu possa vê-los, né? Porque eles são muito fininhos. Então, para que eu tenha uma melhor detecção dos meus vasos sanguíneos, eu preciso inserir um contraste, no meu paciente. As biópsias, os exames com anestesia, exames de tomografia computadorizada. Dependendo do exame que tu vai fazer, por exemplo, tu vai fazer um exame para tu ver o teu intestino. Então, tem toda uma preparação. Uma noite antes, você tem que parar de comer, tipo, por exemplo, às 6 da tarde. Isso depende muito de médico para médico, tá? Você tem que parar de comer às 6 da tarde, você vai tomar um laxante, porque você precisa ter evacuado, tem que estar tudo limpinho, pra gente poder ver realmente como que tá o trato intestinal. Então, tem todo um procedimento. Os exames por ressonância magnética, exames de ultrassom. Os exames de ultrassom somente são feitos pelos médicos, a gente não pode fazer a ultrassonografia, somente os médicos podem fazer. E a mamografia, que normalmente praticamente todos esses exames aqui, eles são pré-agendados. Não consegue chegar no hospital e simplesmente fazer um exame. O que tu ainda consegue fazer é um raio-x quando tu chega numa unidade de pronto atendimento ali, né, passando mal. E aí eles fazem um raio-x normalmente em ti, mas para que tu tenha qualquer outro exame complexo ou detalhado, precisa ter um pré-agendamento. Principalmente se for no setor público. Que hoje praticamente só o Intoacre faz. Então a demanda é muito, muito, muito grande. Vamos lá. Os exames convencionais normalmente não necessitam de pré-agendamento, sendo os pacientes prontamente atendidos, igual eu falei, que vocês podem ser atendidos nas UPAs. Uma vez registrado o pedido, o paciente é conduzido pelo pessoal da enfermagem até a sala de radiologia, recebe as vestimentas adequadas, normalmente os EPIs, e é preparado para a realização do exame.
O profissional que realizará o procedimento radiológico, tecnólogo, médico radiologista ou técnico, iniciará o exame obedecendo ao estritamente solicitado no pedido e permanecerá com o paciente até a sua conclusão. Se necessário, solicitará assistência de enfermagem. Vai acontecer de vocês pegarem exames que tu tem que adivinhar o que é que o médico tá pedindo. Que às vezes ele coloca AP dos seios da face. Tipo, AP dos seios da face. Ele tinha que pedir só seios da face. Entendeu? Então acaba que tu tem que ali adivinhar o que é que teu médico pediu. Que acontece muito de pedido de exame errado. Muito mesmo. Realizando o procedimento radiológico, o médico radiologista dá seu parecer e acena pela finalização ou pela continuidade do exame, em conformidade aos objetivos diagnósticos. Uma vez concluído o procedimento, o paciente é novamente conduzido à recepção para receber o protocolo de retirada do exame. Vamos lá. Vai acontecer de vocês fazerem um exame, seja ele um raio-x, uma tomografia, uma ressonância, e tu saber o que o paciente tem. Porque tu vai saber, tu vai estudar, tu vai saber o que o paciente tem. E aí ele olha pra ti e diz assim, o que é que eu tenho? Mesmo tu sabendo que não pode falar. Eu acho que vocês estão estudando, a 17 está estudando ética e legislação agora, a 16 já passou por isso, você não pode falar. A gente não pode laudar o paciente. Às vezes o paciente sai de lá achando, por exemplo, em exames complexos como ressonância e tomografia, você faz o exame, só que o resultado não sai na hora, como um raio-x. Esse resultado tem que ser primeiro laudado, depois ele vai ser entregue ao paciente, para que o paciente leve ao médico. Mas tu que é o profissional da área, tu tá fazendo o exame e o exame tá saindo ali para ti, tu já sabe o que o paciente tem. Então, acontece muito o paciente não ter nada e ele sair lá transtornado porque ele acha que ele tem um tumor na cabeça dele. E tu não poder dizer assim, mano, fica calmo, moço, vai dar certo, você não tem nada não, tu não pode falar. E vai acontecer do paciente brilhar inteiro, com muitos tumores pelo corpo, e ele dizer pra ti, minha filha, tá tudo bem comigo, né? E tu não poder falar nada. Então é muito do empatia que eu falei pra vocês lá na frente. A gente tem que ser muito ético nessa situação. Infelizmente a gente não pode falar nada. Mesmo a gente querendo dizer assim, não, você tá bem, tá saudável, você não tem nada. Mas a gente não pode falar. O exame propriamente dito, as radiografias e os outros meios de registro de imagens são levados à sala de laudos. Nessa sala o médico analisa as imagens, os eventuais exames anteriores e as informações anexadas. Quando a gente fala sobre as informações anexadas, é justamente porque o pedido médico foi feito. Acho que eu contei na 16, na 17 eu não contei. Lá no Intoagre, eles fazem exames assim, né? Pedidos médicos, você vai lá, faz o exame, depois o exame sai laudado, você leva para o seu médico de volta. E a gente sempre, a gente tem que usar os EPIs de proteção, a gente tem que sempre usar a luva e a gente tem que sempre usar máscara. Nesse dia eu não estava usando máscara. E o paciente entrou, a gente tem que perguntar no primeiro momento que a gente está com o paciente, senhor, senhora, qual que é o motivo do seu exame? Para que você tenha noção do que você está dando, o que você está lhe dando ali. E aí era um exame, se eu não me engano, de tórax, era tórax. Fiz o exame, fui lá, movimentei, troquei, fiz o perfil. E aí, no final, eu perguntei para o paciente, senhor, mas qual que é o motivo do seu exame? Ele falou assim, eu tô com suspeita de tuberculose. E aí eu parei de respirar na hora. Eu comecei a responder o paciente só balançando a cabeça. Por quê? Eu fiquei exposta, mas por erro de quem? Por erro meu. Porque eu tinha que ter perguntado pro meu paciente, assim que ele entrou na sala de exame, qual que era o motivo do exame dele. Então, vocês vão ver muitas coisas. Por exemplo, a turma 17 ainda que não chegou nessa questão ainda, mas quando você vai tirar um raio-x, você tem que pedir para que o teu paciente tire tudo que for metalizado, que as mulheres tirem o sutiã por conta dos aros do sutiã que vai, né, aparecer ali no exame.
E acontece que tu vai pegar gente que vai brigar contigo, vai te dizer, ó, não quero, não vou, tá me assediando. Acontece muito. Como tu vai pegar gente que vai tirar a roupa toda na tua frente, que não tá nem aí. Tem mulher que tira e mostra tudo. Tem homem, normalmente quando a gente vai fazer um raio-x da região lombar, os homens a gente pede para abaixar um pouco a calça, o short, normalmente por conta ali do cinto e do fechiclé ali, né? E tem homem que não tá de cueca, então às vezes a gente tem que perguntar: senhor, você tá com algo por baixo para que o senhor possa tirar, senão eu vou lhe dar um avental. Então a gente vai lidar com muitas coisas, vocês vão ver muitas coisas. Alguém quer falar alguma coisa? Essa questão aí que tu falou de um possível paciente não, vamos supor, uma mulher, né? Uhum. Ela não querer tirar a vestimenta e como é que vai ser o procedimento? Eu tiro o raio-x mesmo assim, Não adianta. no caso se eu tiver. Não adianta tu tirar o raio-x porque vai sobrepor o que tu quer ver. O aro do sutiã vai sobrepor o teu raio-x. Por exemplo, normalmente um raio-x de tórax. O que é que você vai fazer? Você vai ter que tentar levar ali o paciente. Não, mas eu vou dar aqui um avental pra senhora. A senhora não vai ficar nua. Porque às vezes elas acham que elas vão ficar nua. Ó, a gente tem um avental todo preparado. A senhora pode ir ali atrás, trocar. Então eu me retiro da sala pra senhora trocar a sua roupa. Entendeu? Então é a questão de saber levar o paciente. Se a senhora quiser que alguém entre aqui para lhe ajudar, pode entrar, mas na realização do exame a senhora tem que estar sozinha na sala, eu vou estar ali atrás, entendeu? Sim. Se tiver uma mulher contigo, uma técnica contigo, melhor. Evita estresse, evita confusão. Não, então eu vou chamar ali a minha amiga para realizar o seu exame, não se preocupe, vai dar tudo certo. Igual eu te falei, como existe mulher que tira e não tá nem aí, não quer nem um avental, quer fazer daquele jeito ali mesmo. Até porque assim, né, tem um local para elas mudarem a roupa, né? Sim. O que eu vou só falar? Chegar de final, você vai lá, você troca a sua roupa, né? Mas só que assim, vai ter que pedir educadamente, Sim. né? Como tá falando, né? Levando o paciente, né? Isso. Para ele poder ter confiança em ti e poder, Exatamente. né, pra gente poder fazer o raio-x. Por exemplo, nos exames pré-agendados, no exame de tomografia, uma angiografia, a pessoa vai fazer uma angiografia que demora cerca de 30 minutos ou mais, dependendo de como que o organismo vai absorver o contraste. Pede-se para que o paciente, que às vezes tome um banho. Normalmente quando você liga para marcar o teu exame, eles te dão algumas instruções. Mas vai acontecer de chegar paciente que não faz isso. Já aconteceu comigo, eu fazer uma tomografia, uma angiografia, que foi mais ou menos 30 minutos, e a gente tem que entrar frequentemente na sala para aplicar o contraste na paciente. E a paciente realmente estava, mas a gente tem que seguir a ética. A gente não pode falar para o paciente que tá, o ambiente está insuportável. A gente não pode, a gente tem que seguir a nossa ética e tem que ir lá fazer o nosso trabalho. Então, é igual eu tô falando, vocês vão ver de tudo, Sei. Vamos lá. Aqui a gente tem mais ou menos como que é a sequência, né? O pedido de exames, que vai para a recepção, que vai para a sala de exames, sala de laudos, a digitação e o setor que guarda e retira os exames. A implantação e manutenção dos equipamentos de diagnóstico por imagem nos diferentes métodos. Dependendo da característica do hospital, o centro de diagnóstico, ele pode se tornar oneroso para a instituição. A implantação de um serviço dessa natureza exige altos investimentos, que a gente já falou mais lá atrás, e não pode faltar nenhum plano de manutenção especializado para a permanente continuidade do funcionamento dos equipamentos. Vamos lá. Acontece de ficar aparelho de raio-x quebrado 2, 3 meses nas UPAs. Aparelho de raio-x quebrado 3, 4 meses. Tipo, essa UPA aqui tá transferindo lá pra UPA tal, porque não tem aparelho de raio-x. Porque é muito caro. Então, quando você
você aplica dentro do seu hospital uma sala radiológica com equipamentos radiológicos, você vai ter que ter culhão para manter aquilo ali. Porque é caro. A manutenção é cara. Existem máquinas que elas são mexem nelas, só quem sabe mexer nelas são engenheiros. Não é engenheiro mecânico, eu esqueci agora. Físico, né? Engenheiro Os físico. físicos. Engenheiro físico. Então tem máquinas que só os engenheiros físicos mexem. Tem máquina que. Tinha uma máquina lá que é lá do Intuagre também, mas é lá da clínica. Da particular, esqueci o nome agora. Um cara, o físico, ele teve que vir na Argentina mexer na máquina. Só ele mexe na máquina de lá. Então, os custos são muito, muito altos. Eu acho que eu falei na turma 16 sobre o que acontece. Quando é a radiologia mais antiga, né, que a gente chama de radiologia convencional, que é aquela do filme, você vai lá, você revela, seja ela no processo químico ou na processadora, os custos são altos, acaba que os custos para manutenção são mais altos por conta dos filmes radiográficos, enfim. E a questão da radiologia digital, ela é mais cara para implementação, mas ela te dá mais lucro do que a convencional. Porque a convencional tem que estar comprando filme, etc., dependendo do lugar, que são químicos, enfim. E a digital não. Trabalhando ali com aquele chassi, que ele tem um conector que vai direto no teu computador, tá tudo certo. Mas Carol, então como é que um aparelho de raio-x assim vai quebrar? Eles são movidos a cabos. Então o cabo pode romper. Por exemplo, romper um cabo do raio-x lá do Intoacre. Foi R$50 mil para arrumar o cabo, para arrumar um cabo. Então é um custo muito alto. Então o hospital ele necessita ter um ambiente radiológico, mas ele tem que ter financeiramente custos para manter aquilo dali. Vamos lá. Como forma de minimizar os custos nessa área, que invariavelmente são muito, muito elevados, o hospital poderá utilizar de um serviço de manutenção próprio, constituído por engenheiros técnicos, tecnólogos da área de eletrônica, de seu setor de engenharia clínica. Esses profissionais atuam ainda no atendimento às demandas em todos os equipamentos eletrônicos de outros setores do hospital. Como exercício de visualização da criação de um setor de diagnóstico em um hospital de porte médio, características de atendimento geral e capacidade para 200 leitos, por exemplo, apresentamos a seguir o que poderia representar o arsenal tecnológico nesse serviço. No caso, a gente vai ver para um hospital de porte médio. A gente está vendo aqui, Hospital Geral de Porte Médio, um arsenal tecnológico, um equipamento de radiologia convencional. A gente precisa de pelo menos um equipamento de radiologia convencional digital com radioscopia, pelo menos 2. A gente sabe que isso aqui é só na teoria, né? Porque na prática tu ainda pode encontrar dentro das clínicas dos hospitais particulares, mas os hospitais públicos, quando tem um, a gente tem que dar graças a Deus. Equipamento de mamografia 1, equipamento de dosimetria óssea 1, equipamento de ultrassom 2, hemodinâmica 1, tomografia computadorizada 1, a ressonância magnética 1, o de radiologia transportáveis, que são os móveis, né, que às vezes quebra o raio-x, tá lá, mas tu tem um móvel, um equipamento de raio-x móvel, então você tem que ter pelo menos pelo menos 4, perdão. Os arcos cirúrgicos 2, os processadores de filme, dependendo do lugar, né, 3, e os de mamografia 1. Eu acho que hoje deu pra gente fazer até aqui, porque aí amanhã a gente começa falando sobre o Pax e sobre... a gente começa falando sobre o Pax amanhã. Então, o que é que a gente tirou de tudo isso? A gente viu que para administrar
um hospital, ou perdão, para ser um administrador, o objetivo principal de uma administração está na eficiência e na eficácia das empresas. Eficiência a gente entende por conjunto de regras, métodos e processos a fim de que os recursos disponíveis sejam utilizados. A eficácia refere-se aos resultados a serem alcançados pela empresa. A gente também aprendeu sobre as funções básicas do administrador, que é planejar, controlar, dirigir, organizar. A gente aprendeu Direcionar e controlar. isso. A gente aprendeu também que as empresas elas seguem níveis de hierarquias, como pirâmides, que existe lugares em que tem o líder liberal, o líder mais fechado, que depende da situação e do lugar que tu vai trabalhar. A gente viu também que a gestão administrativa de um hospital vai entender que é muito, os custos são muito altos para manter um serviço radiológico, mas que eles são extremamente necessários. Por quê? Porque a medicina depende 95% da radiologia. Eles precisam da gente, assim como a gente também precisa deles. E por isso que a gente falou tanto agora no início do corona, da pandemia, que a gente também estava na linha de frente, a gente ainda mais, que a gente precisava lidar com o paciente ali para tirar um raio-x, para fazer uma tomografia. Então, às vezes a nossa classe é desvalorizada, mas a gente está ali, muita gente ali. E é isso que eu quero para vocês, que a gente que nós sejamos, né, profissionais aí, que tenhamos compaixão pelo próximo, que a gente faça o nosso trabalho de forma ética e que, igual a gente estava falando, que isso passe logo, mas que caso algo parecido venha a acontecer futuramente, vocês vão estar aí no mercado de trabalho, se Deus quiser. E é isso que a gente quer pra vocês, tá bom? Alguém tem alguma dúvida? Não, tá tranquilo até agora. Deu pra entender? Vocês acharam que a aula foi confusa?